Bom, amores, o assunto de português de hoje vai ser sobre parônimos e homônimos, tá? Presente no livro de vocês na página 59. Aí ele traz um textinho e diz: Você disse que vamos assistir a um concerto de carro? Sim, querida. Concerto com C e concerto com S. Mas qual a diferença, tia Jéssica? Bom, o primeiro concerto, que é com a letrinha C, é uma composição musical em que um ou vários instrumentos desempenham uma parte especial. Nada mais é do que uma apresentação musical, certo? Quando a gente usa a palavra concerto com C, a gente está falando de uma apresentação musical, certo? Já quando a gente utiliza a palavra conserto com S, nós estamos falando, como diz o próprio significado, reparo de algo quebrado ou em mau estado, para que volte a funcionar. Ou seja, concerto com C é uma apresentação musical. Concerto com S é quando eu estou reparando alguma coisa que quebrou, tá? As palavras que a gente acabou de falar como exemplo são classificadas como palavras homônimas, tá? E o que são palavras homônimas? Palavras homônimas, ela possuem a mesma pronúncia, tá? A mesma fala. Eu falo da mesma forma. Porém, às vezes, ela vai ter a mesma grafia, ou seja, às vezes ela vai ser escrita da mesma forma. No caso lá de concerto, a única diferença é que uma era com S e a outra com C. Ou seja, às vezes ela tem a mesma grafia. Nesse caso, ela tem uma grafia parecida, tá? Mas os sentidos sempre vão ser diferentes. Ou seja, eles vão ter significados diferentes, certo? As palavras homônimas, elas podem ser homógrafos, que é como ele mostra aí. É quando tem a mesma escrita, escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia e sentidos diferentes. Ou seja, eu gosto de você, tá? Olha que a escrita tá legal, tá igual. Mas a pronúncia e o sentido vão ser diferentes da frase de baixo. Vou lá. Ó, eu gosto de você. Meu gosto para filmes é muito difícil. Ou seja, a escrita tanto de uma como de outra foi a mesma, mas a pronúncia, a fala, o modo que eu falei foi diferente, assim como também o significado é diferente, tá? Palavras homófonas heterográficos. Elas têm a mesma pronúncia, a mesma fala, mas a escrita e o sentido são diferentes. É o exemplo que a gente teve no primeiro slide, tá? Sobre concerto. Concerto com S, o primeiro, e o concerto com C, tá bom? Ou seja, elas vão ter a mesma fala, mas a escrita delas e os significados são totalmente diferentes. É uma apresentação musical e o outro é um reparo de alguma coisa que quebrou. Homófonos homográficos. Eles têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, tá? Eu escrevo e falo da mesma forma. A única coisa que vai mudar é o significado dessa palavra, tá? Por exemplo, eu coloquei lá, eu sempre cedo as suas chantagens. Joaquim saiu muito cedo para trabalhar. Eu tenho a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas os significados aí são diferentes, tá? O primeiro cedo eu estou falando do horário que eu estou saindo. O segundo cedo, perdão, que ele fala, Joaquim sai muito cedo para trabalhar. Eu estou falando do horário, que é bem de manhãzinha, tá? E quando eu falo eu sempre cedo as suas chantagens, eu não estou falando do horário, tá? Eu estou falando que eu sempre estou cedendo a chantagem dele. Eu sempre estou caindo na chantagem dele, tá bom? E agora, eu trouxe para vocês as palavras parônimas, que ele diz assim, agora observe. Absorver significa aspirar, significa sorver, tá? E absolver, perdoar, inocentar. Quando as palavras possuem escrita e pronúncias parecidas, mas sentidos diferentes, elas são chamadas de parônimas. Ou seja, essas duas palavras, ela tem escrita e pronúncia parecidas, tá? Elas lembram. Qual foi a única diferença? Que absorver tem o R e absolver é o L, tá? Mas sempre os significados delas são diferentes, tá bom? Quando isso acontecer, elas são chamadas de palavras parônimas, certo? Bom, amores, qualquer dúvida agora lá no grupo do WhatsApp.